Fala galera, eu sou um cara qualquer. Pessoal, às vezes eu acho engraçado, né, que o pessoal da esquerda eles são obrigados a pagar pedágio pra essa turminha, né, em questões que muitas vezes eles não entendem ou não precisam comentar. Esse aqui é um dos casos. Não sei se vocês conhecem, mas eu acho que todo mundo que conhece o senhor Nelipe Feto, ou Felipe Neto, né, um dos caras mais hipócritas que eu já vi nesse YouTube. É o tal camaleão, né? Ele vai pra onde a onda tá indo. Assim como vários outros youtubers, né? O cara, você nunca sabe qual que é a moral dele. Porque ele vai aonde tá indo a grana no momento. Por que eu tô falando dele, pessoal? Não sei se vocês se lembram, mas há um tempo atrás ele disse que ia desistir do mundo da política, né? Ia simplesmente se calar em relação à política. Mas eu acho que o furiquinho dele não sossega. Ficam as formiguinhas no fiofó dele até ele soltar alguma declaração para pagar de virtuoso, é claro. Porque assim, essa turminha, pessoal, é uma turminha iluminada. Eu às vezes acredito que eles realmente pensam que são os líderes do mundo, que eles deveriam liderar todas as pessoas, porque assim, o que eles pensam é o que deve ser feito, é o que deve ser falado, é o que deve ser realizado. Mas eu te pergunto, o que essas pessoas fazem na prática para aquilo que elas defendem? Nada. Só palavras, ó. Tem que falar demais. Você lembra do Tite? Fala muito. Fala muito. É o Felipe Neto escritinho. Há 2 dias atrás ele fez esse tweet aqui. Olha só. Não há uma única menção sobre a Flotilha da Liberdade na capa dos 2 maiores portais de notícias do Brasil. O barco levava ajuda humanitária para Gaza e foi interceptado por Israel. Mas já a Globo publica algo sobre antissemitismo crescendo no país. Ajuda humanitária. Vocês viram um vídeo que eu soltei da Greta ontem? Da Greta e do brasileiro que tava lá, o Thiago? Se vocês não viram, eu recomendo bastante vocês verem, tá? Porque no vídeo eu explico muito bem quem é esse brasileiro que tava lá. Um à toa que apoia terroristas. Sobre a Greta eu não preciso nem falar, né? Ela foi entrevistada depois que chegou lá na Europa. Perguntaram pra ela o que aconteceu. E ela, a gente foi muito maltratado. E os repórteres perguntaram pra ela, né? Que tipo de maltrato? Elabore. E ela, tipo assim, coisas desumanas. Cara, não sabe nem mentir essa desgrama. Aí vem o senhor Felipe Neto falar que os grandes portais não noticiaram. Sabe por quê, ô Felipe Neto? Porque se eles fossem noticiar de verdade o assunto, eles iriam acabar com aqueles manifestantes, com aqueles ativistas. Porque o pessoal com fome, numa guerra, tem que receber influencers que ficam gravando videozinho com 100 quilos de farinha. Nossa, que ajuda humanitária, hein? Parabéns! Os idiotas conseguiram o que eles queriam. Cliques, né? O mundo inteiro falando que eles foram sequestrados pelo exército malvadão de Israel. Os vídeos, o exército dando pãozinho pra eles. Esse é o tratamento desumano que a Greta disse receber. Imagina, pessoal, se essa galera que foi nessa Flotilha da Liberdade realmente chegasse em Gaza. Ia ser muito engraçado, cara. Porque de duas uma, ou eles seriam recebidos, já que algumas das pessoas responsáveis pela flotilha lá têm ligação com Hamas, ou eles seriam simplesmente estraçalhados pela população de lá. Porque assim, eles estão achando que o pessoal lá é tranquilo, é de boa. E a gente já viu o que esse pessoal lá em Gaza faz com a galerinha que eles não concordam. Sobre esse tweet em específico, eu peguei alguns aqui, comentários para vocês entenderem a reação. Muita gente lá a favor do Felipe Neto. É claro, a rede dele, né? Ele bloqueia um monte de gente que é contra, mas eu consegui salvar alguns aqui. Olha só, juro, você precisa muito ir tomar no caju. Fala assim, né? Fica defendendo fanboy de Hezbollah e palpitando sobre um lugar que você sequer conhece. É o Felipe Neto, mas ele sempre foi assim, cara. E aí tá falando aí do Thiago Ávila, que foi o que eu fiz vídeo ontem. Então, assim, se vocês não viram, deem uma olhada. E antes de continuar aqui, pessoal, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. E se você acha que eu faço um trabalho legal, considere virar membro. A gente também tá fazendo a vaquinha para comprar um computador pro canal, pra gente poder fazer live, discutir e interagir ao vivo. A vaquinha ela já passou dos R$800 e o link para ajuda vai ficar no primeiro comentário fixado, tá? Mas bora voltar aqui para mais alguns comentários aqui, olha só. Ajuda humanitária, igual a 20 pelego com 100 quilos de farinha.
Era exatamente isso que eles estavam levando naquele mini naviozinho, aquele mini barquinho. Vocês acham que realmente era para ajudar? Aqui, ó, mencionaram sim. Você que selecionou apenas os posts onde não mencionaram. E milhares de pessoas ajudam e há muitos anos. Por que a Greta tem que ser tratada de forma especial? Para vocês verem que é mentira, né? Ele falou assim, os 2 maiores portais. Você pode olhar lá, eu fiz o vídeo ontem, tinha vários posts de vários portais falando sobre quem era Thiago Ávila, quem era o brasileiro, como que estavam os manifestantes presos, que os manifestantes foram sequestrados. Tinha todo tipo de posts, tá? Ninguém ocultou as informações, não. Mais um aqui. A quantidade de suprimento que eles levavam equivale a menos de 30 minutos da ajuda que é atualmente distribuída em Gaza. Assim, cara, só quem é idiota não entende ou não percebe que eles foram lá só para engajar eles mesmos. São ativistas, né, que foram lá ajudar, ajuda humanitária. Porque assim, nas notícias tá isso, né, ajuda humanitária, ajuda solidária. Como se o pessoal lá em Gaza precisasse de solidariedade de 20 influencers. Aqui, ó, a Foquinha querendo saber sobre o terrorista brasileiro que estava fazendo um tour por Gaza. Simpatizante de terrorista, a gente vê no Brasil. E tem, viu? Tem muita gente. Aqui, ó, mais um, levava ajuda humanitária. Dá a entender que estamos falando de um navio de containers, né? Aquele barquinho só foi para aparecer. Mais um tweet só pra gente encerrar esse post em específico aqui, ó. Que post irresponsável. Achar que um bando de jovens inconsequentes estarem em um barco a caminho de um local de intenso conflito só porque estão com alguns quilos de farinha, não quer dizer de comida, é algo a ser incentivado. Glória a Deus foram interceptados. Coisas terríveis poderiam acontecer. Muita gente torceu, tá? Muita gente torceu pra que realmente eles conseguissem chegar no local lá que eles queriam. A gente teria aquelas 2 escolhas que eu falei no começo do vídeo. Aí depois, não contente, ele foi e fez esse aqui, ó. Free Palestine. Quero ver se o ex-Twitter, né, o ex-Twitter, vai entregar esse post. Nada mais do que pagar o pedágio, né, pessoal? Como ele tá um tempo sem falar de política, na verdade, né, porque voltou a falar, já tava enchendo o saco do Nicolas hoje, porque assim, se ele não tiver um amor incubado pelo Nicolas, eu não sei o que ele tem, viu? Mas mais uma vez, pagou pedágio, né? Free Palestine. Aí o que acontece dessa vez? O pessoal, né, que é a favor dessas causas, veio cobrar o Felipe Neto. Por que só um tweet? É igual a gente fala, né? Você dá a mão, eles querem o braço. Você dá o braço, eles querem o outro. Se você dá as 2 mãos e os 2 braços, eles vão querer a perna. Teve uma mulher que falou o seguinte: cara, tu tem 17 milhões de seguidores só no Twitter. Por que não faz uma ação mais efetiva? Ou, no mínimo, uma thread? Você ao menos sabe o que está acontecendo? Porque às vezes parece que você gosta de pagar de intelectual, mas na verdade só lê 10 páginas de cada livro para dizer que leu. Então assim, o pessoal já começou a ficar meio bravo, né? Primeiro ele veio falar da flotilha da liberdade, aí de repente Free Palestine, né? Então, para vocês saberem, Felipe Neto é a favor da Palestina. Mais um aqui, ó, entregou. Inclusive, bem-vindo à liberdade de expressão, essa mesma que vocês querem tirar da gente. Dito isso, se você é livre para falar, eu sou livre para achar a sua fala uma bosta, ou seja, segue tudo normal. Pelo menos até o STF nos impedir de dizer que tu só fala merda. Então esse cara aqui, ele desceu o sarrafo sem dó aí no Nelipe Feto, né, no Menino Foca. Mais um aqui, ó. Você tem condições de ajudar mais a causa palestina aqui no Brasil. Tentei inúmeros contatos com você nos últimos meses. Vamos conversar? Aparentemente o Felipe Neto não conversou com o cara. Nem antes e nem vai, né? Cara, só pra vocês verem que é pagar pedágio, o Felipe Neto, ele é milionário, bilionário talvez. Ele simplesmente poderia estar vivendo a vida dele tranquilo, sabe? No easy, mas não, ele prefere enfiar formiga no rabo e ficar fazendo de virtuoso. Cara, ele não precisava agradar ninguém, mas ele sabe que pra estar na mídia, pra ser relevante politicamente, ele tem que falar essas bosta aqui, uma hora ou outra. Bora pra mais aqui, olha só. Esse aqui, cara, eu não vou ler inteiro, tá? O cara escreveu uma bíblia pro Felipe Neto. Só vou ler o começo, ó. Felipe, com todo respeito, você tem alcance, influência e poder real para fazer muito mais pela Palestina do que soltar um Free Palestine genérico e ainda transformar isso numa crítica ao algoritmo. Você sabe o peso da sua voz. Blá, 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 blá. Nossa, cara, é assim,
Se eu fosse o Felipe Neto, eu ia escrever assim, ó: não li e nem lerei, porque ninguém merece ler essa Bíblia aqui falando sobre Palestina. Mais um que, olha só, eu acho engraçado o esquerdista falando Free Palestine. Amado, se a Palestina for free, vai ser um território tomado por matança de iagues, empurrados de prédios e mulheres tomando lapada de chicote em praça pública. Tudo que vocês dizem supostamente combater. É porque, assim, essa faz parte da religião deles, né? Aí o que vai acontecer? Vocês vão falar que é a cultura, né? Mesmo as pessoas que defendem essas minorias vão falar que assim, a gente tem que respeitar a cultura deles, né? Só mais um pra gente encerrar, cara. Vamos fazer esse aqui, olha só. Deixa eu dar a minha lacrada no Twitter. Assim, Netanyahu vai se emocionar e vai ordenar as tropas recuar. Aliás, deixa eu até colocar bandeira da Palestina, afinal de contas, eu tenho que ajudar, né? Vocês podem ver que ele tá... Os últimos posts, né? Últimos republicados dele, é só sobre isso. Olha lá, ó, FEPAL, Federação Árabe da Palestina, falando sobre Pepe Guardiola. Mais um vídeo de 2008, mostra o escritor Norman Finkelstein, não sei que lá. Tudo sobre Palestina. Então, assim, o menino foca, voltou a falar de política. Mesmo ele tendo prometido, jurado, falado de joelhos que não iria mais. Hipocrisia, né? Sempre. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham do assunto? Não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até.